Shabbat Shalom, pessoal. Rabino Jax, já de volta de férias, do fim do ano, e já me preparando para a minha viagem para o Brasil, para o Carnaval, onde eu não vou desfilar na minha escola de samba Unidos pela Torá, mas está na conferência da Brit Bracha, que esse ano vai ser no dia 25 até 28 de fevereiro em Londrina. Bom, para achar essa semana, ela nos traz o conceito não só que é a minha festa judia favorita, senão do que a que eu considero a mais importante de todas, que é o Pesach, que é o fundamental, a religião que é a festa, o evento que é fundacional para nossa fé. Tá? Nós lemos lá em Êxodo 18:8 assim: eles comerão a carne naquela noite, eles vão comer uma carne que é assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargas. Tá? Então, a tradição mais observada por judeus, mesmo aqueles que não são tradicionais, é o Seder de Pesach, esse jantar especial que se faz para celebrar o Pesach. Os judeus se reúnem com amigos, família e amigos, para comer uma refeição que é sumamente ritualizada. Tem as partes, o que acontece uma coisa depois da outra, na ordem certa, do jeito certo. Não é um rodízio de pizza, que vai qualquer coisa. Não, é uma coisa organizada, ritualizada, e para contar a história do êxodo do Egito. E nós, nesse jantar, nós lemos de um livro que chama Haggadah, né, que é o Haggadah de Pesach. Existem hoje em dia milhares de Haggadot, você já tem Haggadot das mais ortodoxas, e mesmo assim não há uma só, ou seja, cada comunidade ortodoxa antiga teria sua própria, com suas próprias tradições, mas também algumas modernas, lidando com temas de justiça social, feminismo, o meio ambiente. São interpretações modernas do Seder de Pesach, porém, as raízes dessa tradição, tudo que eu estou falando, vem dessa paraxá. Bom, o que a Torá nos conta sobre o primeiro Seder? Bom, ele está baseado em 2 rituais. O primeiro é comer algumas comidas específicas para comemorar o êxodo do Egito, e a segunda é contar a história para as crianças, para as próximas gerações. A Torá diz especificamente os teus filhos, mas obviamente no mundo de hoje nós entendemos filhos e filhas, né? E eu diria mais, se você não tem filhos ou filhas, ainda assim você tem a obrigação de contar para o filho ou filha de alguém para que a tradição continue. Tá? A Torá menciona 3 comidas que devem ser comidas no Seder. Elas são Pesach, Matzah e Maror. Pesach representa o sacrifício pascal, né, que era uma ovelha, um bichinho. O Matzah, o pão ázimo, e Maror são as ervas amargas. De fato, na Mishnah, já um dos grandes rabinos, Rabban Gamliel, menciona esses 3 itens, e o que ele disse é mencionado na Haggadah. O Pesach era uma ovelha ou um bode, um negócio assim, que era totalmente assado no fogo e era compartido por um número de famílias. Não podia sobrar, entendeu? Então, você tinha que você tinha que comer até o fim, e o que sobrasse tinha que jogar fora. E, obviamente, carne era algo muito valorizado, então o que as pessoas faziam é que você convidava não só a tua família, se a tua família era pequena, convidava mais famílias que se unissem para não sobrar. Em outras refeições, talvez, se sobrasse, você podia deixar para comer no dia seguinte, mas o sacrifício pascal não. Tá? E a ideia também é que essas comidas foram assim, a última coisa que você comesse naquela noite, para que você fosse para a cama com gosto na tua boca de Pesach. Obviamente eu acho que devia escovar os dentes, mas isso é outra história. Né? E
essa refeição tem que ser comida até a meia-noite. Porque talvez havia o medo de que se passar da meia-noite o pessoal dorme e esquece de comer. Então, hoje em dia, os judeus não comem mais um sacrifício pascal. Ou seja, não há mais sacrifício, né? Então, porque para você poder comer o sacrifício pascal, você teria que estar no estado de pureza, que somente existiria se você pudesse usar as cinzas de uma vaca vermelha para se purificar, né? Então não dá para fazer mais, e não tem templo para fazer o sacrifício. Curiosamente, há um grupo judaico, ou de origem judaica, os samaritanos, eles mesmos que no Novo Testamento fala do bom samaritano, né? Que eles moram ao redor de um lugar chamado Monte Gerizim, e em Israel, né? Que eles ainda fazem sacrifícios de Pesach. Eu nunca fui, mas eu morro de vontade de ir. É uma das coisas na minha lista que eu ainda tenho que ir. Bom, hoje em dia, nós simbolizamos o sacrifício de Pesach colocando um osso assado no prato do Seder. Aqui nos Estados Unidos, vegetarianos colocam uma beterraba. Porém, também nós apartamos um pedaço de matzá, que é conhecido como afikoman, que é a última coisa que se come no Seder, na noite, e há vários costumes em relação a o que você faz com o afikoman. Você esconde, se as crianças buscam, se as crianças roubam, e depois negociam com os pais para pagar pelo afikoman. Porém, a história é que você não pode terminar o Seder sem comer um pedacinho dessa matzá especial que é o afikoman. Que afikoman, diga-se de passagem, em grego, eu acho, significa sobremesa. Não é sobremesa xoxa, né? Um pedaço de matzá. Mas enfim, nós ainda comemos tanto o matzá e maror, né? Ou seja, o maror deve ser ervas amargas, bom. E a questão é, nós comemos um por vez ou os dois juntos? A opinião judaica no dia de hoje é que nós comemos os dois juntos, seguindo o costume do grande rabino Hillel, que fazia um sanduíche combinando ambos. Ou seja, portanto, que fique muito claro que o sanduíche não foi inventado pelo Earl de Sandwich, né? É um título de nobreza. Sandwich é um lugar na Inglaterra, mas pelo sábio talmúdico Hillel. A outra tradição bíblica, que eu creio até mais importante que tudo que eu falei até agora, é ensinar a história do Êxodo para os teus filhos, para a próxima geração. 3 vezes nessa Parashá, na Parashá Bo, a Torá nos obriga a contar a história para o nosso filho, né? Ela diz o filho. Esse mandamento depois é repetido mais uma vez no livro de Deuteronômio. E por que é repetido 4 vezes? A Haggadah explica que há 4 tipos de crianças, ou 4 tipos de pessoas, maneiras de aprender. O sábio, o rebelde, o simples e aquele que não sabe perguntar, o que é muito jovem para perguntar. Né? Na minha opinião, na verdade, esses 4 são a mesma pessoa, em diferentes estágios na vida dela. Todos nós passamos por esses 4 estágios. E a Haggadah nos diz que nós temos que contar a história de maneira que a criança possa entender. Assim, diz lá, né? Lefi dato aviv melamdo. Segundo a sua capacidade, o seu pai vai ensiná-lo. Então, portanto, como era o Seder, quando eu estava crescendo, que era alguém resmungando o hebraico, não é legal, né? Ou seja, isso não ensina muito para as crianças, né? Não é uma maneira que as crianças aprendam como elas mesmas no futuro vão poder conduzir um Seder na casa delas, né? Mas infelizmente quando eu estava crescendo era assim, era meio chato. Enfim. E o que você faz então se não há crianças no Seder? Às vezes, né? Sei lá, não tem filhos, não tem netos. Mesmo se nós fôssemos todos sábios, diz a Haggadah, todos cheios de entendimento, nós ainda assim deveríamos estudar com detalhe a história. A Haggadah depois nos conta que haviam 5 rabinos que ficaram acordados a noite inteira contando a história do Êxodo.
Ou seja, eu não recomendo ficar a noite inteira, porque depois no dia seguinte está muito cansado. Porém, lembre-se também que, de acordo com a tradição, o afikoman tem que ser comido até meia-noite, portanto, aí acabou já, né? Ainda assim, lendo o Parashá dessa semana, que eu sugiro a vocês leiam com atenção, nós vamos encontrar a base, as origens da tradição judaica que eu considero a mais importante. Eu sei que Pesach, ainda faltam alguns meses para Pesach, porém eu acho que não é tarde para você começar a planejar. Tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você chegou até aqui, eu agradeço. Dá um joinha, dá um like e se gostou do vídeo, recomenda para seus amigos. Se não gostou, recomenda para seus inimigos. Daí eles perdem tempo assistindo. Tá? Qualquer coisa, querendo saber mais sobre o judaísmo, entre no site da Brit Bracha. Tudo de bom. Shabbat Shalom.